Em uma trama surpreendente que ecoa a resistência e a luta pela liberdade, um ataque audacioso foi realizado contra as forças russas na região de Zaporizhia. Nas sombras da guerra, guerreiros ucranianos, conhecidos como partisans, decidiram dar um golpe devastador. Mas como eles conseguiram superar um exército aparentemente invencível? Neste cenário tenso, um trem militar, carregado com armas e munições, deixava uma base em Berdyskas em direção ao seu destino quando se tornou o alvo de uma operação de sabotagem meticulosamente planejada. Os partisans, com informações precisas obtidas por meio de uma rede de inteligência local, decidiram que era hora de agir. O que parecia ser apenas mais uma missão de rotina para o exército russo transformou-se em uma armadilha mortal. No dia 26 de outubro, o trem, que media impressionantes 70 metros de comprimento, estava em movimento rápido. Os partisans tinham preparado explosivos em pontos estratégicos, cuidadosamente posicionados meses antes da ação. Quando a detonação ocorreu, o impacto foi devastador. Uma onda de choque percorreu a região, e a força da explosão não apenas destruiu o trem, mas também abalou os alicerces da confiança russa em sua própria segurança. Mas o que realmente estava em jogo? A destruição do trem significava um golpe fatal nas linhas de suprimento russas, que já estavam fragilizadas. A logística, a essência de qualquer exército, estava à beira do colapso. As tropas russas, enfrentando escassez de munição, ficaram ainda mais isoladas, à mercê de um inimigo que se tornava cada vez mais audacioso. A batalha não se limitava apenas a armas e explosões. Era uma guerra psicológica, uma luta pela moral das tropas. As derrotas sucessivas geravam desconfiança, e o Kremlin, em sua paranoia, enviava mais soldados para patrulhar, em uma tentativa desesperada de reafirmar seu controle. Mas cada medida agressiva apenas intensificava a resistência local, destruindo a conexão entre as tropas e as comunidades que deveriam proteger. Com o crescimento das operações ousadas dos partisans, a pergunta que ecoava era: qual seria o próximo alvo? Se eles podiam atacar um trem tão necessário, o que impediria que mirassem nas linhas férreas principais que conectavam Melitopol à Crimeia? A possibilidade de uma ação ainda mais ambiciosa parecia à espreita, e a tensão aumentava. Conforme a guerra se desenrolava, o exército russo se via cada vez mais cercado por uma rede invisível de resistência. Cada estação de trem e cada trilho se tornavam campos de batalha em potencial, onde a luta pelo poder não era apenas física, mas também espiritual. Será que a Rússia conseguirá manter sua presença, ou a resistência ucraniana se tornará um símbolo de esperança e luta contra a opressão? Com a retirada russa cada vez mais iminente, cada ação dos partisans era um lembrete poderoso de que a luta pela liberdade estava longe de terminar. A reação em cadeia da sabotagem incapacitou não só os recursos militares, mas também a moral do exército. Uma guerra de guerrilha que, mesmo nas noites mais sombrias de ocupação, continuava a queimar com intensidade, sinalizando que a verdadeira luta ainda estava por vir. Na calada da noite, um trem de 70 metros, carregado de armas e munições, cortava rapidamente as sombras em direção ao destino que seus ocupantes mais temiam. Antes de seu deslocamento, explosivos cuidadosamente escondidos ao longo da ferrovia foram ativados, tornando-se armadilhas mortais para os patrulheiros russos, que sempre acreditaram estar em segurança. Com um estrondo ensurdecedor, a estrutura do trem se desfez em chamas, enquanto o som da catástrofe podia ser ouvido a quilômetros de distância. A cena era um caos absoluto. As explosões cravaram chamas nos 10 vagões repletos de suprimentos, incluindo poderosos projéteis de 152 milímetros. O ruído estrondoso ressoava por entre as colinas, como um grito de socorro, enquanto pedaços de metal e restos incandescentes eram lançados ao céu, transformando a noite em dia. Era um golpe devastador, não apenas para os soldados que dependiam daquela carga, mas para todo o esforço de guerra da Rússia. Essa ação ousada dos partisans ucranianos não apenas destruiu o trem, mas também cortou as rotas de suprimento estratégicas entre Chernigovka e Stulneva. O tráfego ferroviário foi paralisado, criando um imenso vazio no apoio logístico que sustentava as forças russas. A destruição do trem não era meramente uma perda de material, era um desastre estratégico que espelhava a fragilidade do domínio russo na região. No decorrer da guerra, os soldados russos enfrentaram sérias escassezes de munição como resultado dos ataques contra suas linhas de fornecimento. Cada derrota se tornava um eco doloroso nas fileiras do Kremlin.
A operação de sabotagem significava que a linha ferroviária de Zaporizhia, fundamental para toda a estrutura militar russa, estava ferida e, talvez, irreparável. Essa linha era a artéria que conectava a Rússia ao território conquistado, fundamental na luta por Melitopol, Berdyansk e a própria Crimeia. Num contexto em que a situação já era crítica, a destruição desse trem representou um ponto de virada. A Rússia se via à beira de um colapso logístico sem precedentes, com o risco de seus próprios soldados sofrerem pelos caprichos da guerra. O impacto psicológico sobre os soldados na linha de frente seria devastador. Como essa sabotagem afetaria a moral das tropas e a logística russa nas próximas semanas? Com o fornecimento cortado, as baterias de artilharia, que antes dispunham de 100 disparos por dia, agora viriam essa capacidade reduzida drasticamente. A presença de tanques empurrados para o combate, incapazes de se mexer, seria uma cena comum enquanto viaturas ucranianas ganhavam terreno. O que aconteceria com os soldados que esperavam armamentos? Eles perceberiam que o Kremlin não tinha capacidade para sustentar seus recursos, abandonando-os diante do inimigo. Esse efeito colateral da sabotagem, que os russos poderiam descrever como um pequeno incidente, transformava-se em um catalisador de deserções. O desespero começava a reclamar seu preço em forma de soldados deixando suas posições. Frente ao pânico, os partisans ucranianos visualizavam a próxima etapa de sua estratégia. Se este trem, relativamente desprotegido, foi destruído tão rapidamente, o que mais poderia se seguir? A linha de ferro que ligava Melitopol à Crimeia surgia como o próximo alvo. Uma operação bem-sucedida naquele local poderia não apenas aprisionar milhares de soldados russos, mas, também, condená-los à fome e à rendição. Diante dessa situação, qual seria a resposta apressada do Kremlin? A combinação de força bruta e um medo crescente tornaria as coisas ainda mais tensas. Imediatamente após o ataque, era esperado que homens da FSB e da Guarda Nacional se espalhassem pela região em uma caçada aos supostos colaboradores, sem qualquer critério. Isso, é claro, apenas aumentaria o medo entre a população local, uma tática que a Rússia utilizava desde o início do conflito. Cada medida tomada para proteger essas linhas apenas revelava a fragilidade do poder russo. Havia mais de 1.000 quilômetros de trilhos sob ocupação, e a ideia de posicionar um soldado em cada metro era ilusória. Com uma força que já perderá mais de 1 milhão de soldados, o Kremlin lidava com uma crítica crise de recursos humanos. O verdadeiro triunfo da estratégia de guerrilha da Ucrânia foi forçar o inimigo a sacrificar seu próprio poder de guerra. E mesmo com as medidas contra os partisans, a resistência continuaria. Talvez de forma mais secreta ou complexa, mas nunca em silêncio. A única saída para a Rússia seria a retirada completa. Até esse dia chegar, cada trilho, cada túnel, cada trem na Ucrânia se tornaria um potencial campo minado aguardando para explodir. A catástrofe da linha de suprimento que queimou em 26 de outubro não era somente uma perda, era um claro sinal de que o projeto de ocupação da Rússia estava apodrecendo por dentro. E enquanto os fogos da resistência ucraniana continuavam a arder, a Rússia enfrentava o horror de saber que seu inimigo não era apenas um exército visível no campo de batalha, mas um vasto exército invisível composto por pessoas que não podiam ver, e que nunca poderiam derrotar. Resumo da parte anterior. No epicentro da batalha em Zaporizhia, as tropas russas enfrentam uma grave escassez de munição. O sistema logístico que deveria sustentá-las foi severamente comprometido por ataques ucranianos. Um trem que representava a última esperança de ressuprimento foi destruído. Agora, as tropas russas se confrontam com uma realidade devastadora. O sistema logístico das tropas russas foi paralisado. Seus suprimentos estão quase esgotados. Aquela última remessa, um trem cheio de munição, tornou-se cinzas após a audaciosa operação de sabotagem dos ucranianos. O que acontecerá nos próximos dias? As baterias de artilharia, que antes disparavam 100 vezes por dia, agora se veem forçadas a enfrentar a realidade de disparos reduzidos, sem reservas para sustentar qualquer resistência. Os batalhões de tanques, carentes de munição, assistirão impotentes ao avanço dos veículos blindados ucranianos, sentindo o baque do abandono do Kremlin. Neste momento, a moral do exército desmorona. Desertores em número crescente se espalharão entre as fileiras russas, à medida que a notícia da catástrofe chegar ao fronte. O êxito dos partisans ucranianos neste contexto abre uma porta para operações ainda mais audaciosas.
Se uma linha de defesa aparentemente vulnerável foi aniquilada com tanta facilidade, não será difícil deduzir qual será o próximo alvo, a linha ferroviária vital que conecta Melitopol à Crimeia. Uma nova sabotagem nessa via poderia aprisionar milhares de soldados russos, condenando-os à fome e à rendição. Mas, quais estratégias o Kremlin adotará para conter essa hemorragia interna? Sua resposta combina força bruta com um toque de paranoia. Após a sabotagem, ondas de oficiais da FSB e soldados da Guarda Nacional inundaram as cidades de Chernogorsk e Solnovet, dando início a uma caçada implacável aos supostos traidores. Casas são invadidas e muitos cidadãos são levados a acampamentos de filtragem sob a suspeita de colaboração com os inimigos. Essas manobras visam semear o medo, dividindo a população dos partisans. Desde o início do conflito, essa tem sido uma tática comum do Kremlin. Contudo, a fragilidade da ocupação russa se revela não apenas nas estratégias de repressão, mas, principalmente, na profunda resistência enraizada nos corações dos ucranianos. A rede de informantes locais, composta por agricultores e trabalhadores, observa cada passo do inimigo, tornando-se uma força multiplicadora inestimável para a resistência. À medida que as tropas se movem em um território vasto e hostil, fica claro que a verdadeira batalha do Kremlin não é contra o exército ucraniano, mas sim contra uma revolta crescente, alimentada por um povo disposto a lutar por sua liberdade. E agora, com a linha de suprimentos cortada, até onde estão dispostos a ir os russos para manter sua presença? O que mais poderá acontecer quando as condições se tornarem insustentáveis? A pressão está aumentando. O que será que espera pelas tropas russas nos dias que se seguem? Uma nova e surpreendente reviravolta pode estar a caminho e as consequências poderão ser catastróficas. Em cada trilho que um trenó russo percorre, um novo desafio aguarda, pronto para explodir a qualquer momento. O sentimento de impotência ecoa nas trincheiras, enquanto a determinação ucraniana continua firme. E a próxima operação dos guerrilheiros pode ser o golpe que mudará o jogo. A pergunta é: quantas mais vidas e destinos estarão em jogo por trás desse conflito intenso? No coração do conflito entre Rússia e Ucrânia, uma informação vital emerge: a atividade das patrulhas russas, focadas em identificar pontos vulneráveis e quem está sendo caçado pelas forças de segurança. Apesar do cerco e das repressões brutais, esses resistentes mantêm a luta. A única forma de deter a resistência é a retirada completa das tropas russas. Enquanto isso, as ferrovias ucranianas se tornaram verdadeiros campos minados para os invasores. Cada túnel é uma armadilha, cada trem, uma bomba relógio prestes a explodir. O dia 26 de outubro se tornaria um marco, não apenas pela explosão de um trem, mas pela evidência contundente de que o projeto de ocupação da Rússia está em frangalhos. Essa sabotagem não se limita a um golpe militar, representa a luta incansável da resistência ucraniana em meio à escuridão da ocupação. O impacto dessa ação reverberou nas mais altas esferas do Kremlin, levando generais a reconhecerem a derrota. Não se trata apenas de um revés contra uma força militar, mas da luta contra um exército invisível, formado por milhões que resistem de maneira silenciosa. Para entender a catástrofe logística russa naquele dia, é crucial investigar não apenas quem colocou a bomba, mas como ela chegou até ali. O verdadeiro pesadelo da segurança russa não é a penetração de forças especiais ucranianas, mas a possibilidade de que a bomba tenha sido plantada por cidadãos locais. Um eletricista, um agricultor ou um ferroviário que cumprimentava as patrulhas russas a cada dia. Essa é a essência da doutrina de resistência total da Ucrânia. Desde o início do conflito, Kiev não se limitou a erguer suas forças armadas, construiu uma vasta infraestrutura invisível nas terras ocupadas, composta por habitantes comuns que vigilam cada movimento da ocupação russa. Essa rede de inteligência é um multiplicador de forças, essencial para os esforços militares ucranianos. Agora, imagine um agricultor que, ao arar suas terras, descobre a localização de uma bateria S-400. Não é um satélite de espionagem americano que traz essas informações, mas olhos atentos e comprometidos na luta contra a tirania. Os dados sobre o centro de comando russo estão nas mãos do povo, que se recusa a se submeter à opressão. Ao longo da guerra, as tropas russas, cada vez mais pressionadas por uma escassez de munições devido aos ataques ucranianos às suas linhas de fornecimento, veem seu moral desmoronar. Está claro que a situação é insustentável. O que acontecerá nos próximos dias e semanas, quando a luta se intensificar?
As baterias de artilharia russas, que antes disparavam centenas de vezes ao dia, agora se encontram no silêncio, forçadas a limitar seus disparos e, eventualmente, se calando. Os batalhões de tanques, famintos por munição, apenas assistem ao avanço das forças blindadas ucranianas. Cada soldado russo percebe que o Kremlin não pode mais sustentá-los, que sua própria liderança os abandonou à própria sorte. Esse é o momento decisivo que abala o moral de uma tropa. À medida que a notícia dessa derrota se espalha, o número de desertores entre as fileiras russas aumenta. No entanto, essa vitória dos partisans ucranianos antecede um novo ciclo de operações audaciosas. Se conseguiram desmantelar uma linha de defesa com relativa facilidade, é evidente que novos alvos se aproximam. O verdadeiro objetivo é aquele ponto vital, a linha férrea que liga Melitopol diretamente à Crimeia. Um ataque bem-sucedido nessa linha aprisionaria não apenas o fronte sul, mas milhares de soldados russos, condenando-os à fome e ao abandono. Enquanto isso, a Rússia responde com força bruta e paranoia. Após essa sabotagem, centenas de soldados da Guarda Nacional e do FSB invadem Chernogovka e Solnovit, iniciando caças a supostos traidores. Lares são revistados, e civis são levados a campos de filtragem sob suspeita. O objetivo é infundir medo, cortar laços entre os resistentes e o povo. Contudo, esses métodos são inúteis contra um movimento que já se enraizou nas comunidades. Milhares de quilômetros de ferrovias sob ocupação russa se tornaram potenciais campos minados. Cada dia que passa sem a retirada das tropas é um dia em que o Kremlin vive com o temor de que sua ocupação possa desmoronar. As consequências da explosão do trem em 26 de outubro são muito mais que uma simples perda militar, são a prova de que o projeto de ocupação russa está apodrecendo por dentro, alimentado pela resistência ucraniana que ainda brilha na mais densa escuridão. Assim, o que a Rússia fez para impedir esse sangramento interno? Proteger as linhas ferroviárias com torres armadas não é mais do que uma solução temporária. Afinal, a verdadeira força dos resistores reside nas suas raízes na população e no conhecimento da terra. Com isso, cada trecho de trilho se torna um campo de batalha e cada trem uma bomba relógio que aguarda o momento certo para causar a próxima explosão, desmantelando a estrutura de poder russa a partir de dentro. No dia 26 de outubro, a Ucrânia deu um golpe devastador contra a Rússia. Uma operação de sabotagem bem-sucedida destruiu um trem que transportava armamentos e munições, prejudicando significativamente a logística russa na região de Zaporizhia. Com explosões que ressoaram a quilômetros, a destruição não foi apenas de materiais bélicos, mas também um sinal claro de que o espírito de resistência ucraniano estava muito vivo. Os partisans ucranianos, astutos e determinados, agiram com precisão, usando táticas de guerrilha que aproveitaram a vulnerabilidade na linha de abastecimento dos invasores. Com a queda do trem, a moral das tropas russas despencou. Presos em um ciclo de desespero e escassez, muitos soldados se viram impotentes frente ao avanço dos veículos blindados ucranianos. Agora, sem munição, sua capacidade de combate foi severamente comprometida. Como fica a moral de um exército que percebe que foi abandonado pelo Kremlin? Mas a reação da Rússia foi imediata. Aumentou a repressão, enviando agentes da FSB para caçar traidores, já que cada civil preso se torna uma nova centelha de resistência. Essa brutalidade, ao invés de acabar com a insurreição, apenas alimenta a chama da revolta. O que pode um regime fazer diante da crescente hostilidade do povo que busca se libertar? Para cada homem levado, uma nova célula de resistência é criada, solidificando a luta pela liberdade. Dentro do complicado jogo de poder, a ineficácia da Rússia em manter controle sobre as regiões ocupadas ficou evidente. Mais soldados retirados da linha de frente para a proteção das ferrovias significava que o fronte se tornava mais fraco. Será que, com tanta pressão, os recursos da Rússia se esgotarão antes que Putin consiga estabilizar a situação? As consequências vão além da perda material. Cada ataque ucraniano é uma afirmação de que a ocupação russa é insustentável. Os soldados estão cansados, os civis estão revoltados e a resistência está se expandindo. A rede clandestina de informações que os partisans desenvolveram é poderosa. Cada colaborador é um potencial alvo, e a cada movimento russo, os ucranianos se adaptam e reagem, realizando operações ousadas. Enquanto a resistência cresce, a Rússia se vê em uma guerra sem saída, lutando contra uma força invisível que se infiltra em sua estrutura mais íntima.
Essa é a verdadeira batalha, uma luta moral e espiritual, não apenas territorial. E a grande pergunta que resta é: a Rússia será capaz de lidar com essa resistência em constante evolução ou está fadada ao fracasso? O trem de munição queimado em outubro é um símbolo claro de que o império de Putin está em ruínas, corrompido de dentro para fora. A luta pela sobrevivência da minha nação nunca foi tão intensa, e a chama da liberdade nunca foi tão brilhante. A narrativa de um conflito intenso se desenrola em uma terra marcada pela guerra. A sabedoria de uma resistência formidável emerge no cenário de ocupação russa na Ucrânia. Nesse contexto, as células de sabotagem, compostas por 3 a 5 pessoas, operam de maneira independente, comunicando-se apenas com um único operador através de canais criptografados. Isso assegura que, mesmo se uma célula for desmantelada, o restante da rede continua em ação, uma guerrilha destemida crescendo em meio a risos e sussurros, esperando sob cada trilho de trem. A realidade cruel da ocupação russa é um terreno fértil para o ressentimento. A brutal política de russificação, que busca destruir a identidade cultural local, transforma qualquer possibilidade de cooperação em um sonho distante. Os resistentes lutam não apenas por sua terra, mas por sua essência, enfrentando um regime que os obriga a lutar contra seus próprios filhos. A tragicidade dessa situação coloca na balança o destino de muitas famílias. Para aqueles que perderam entes queridos nas mãos da opressão, a destruição de um comboio de munições russo não é uma escolha moral, mas uma questão de sobrevivência. As escolas, manipuladas pela propaganda do Kremlin, buscam reprogramar as mentes jovens, tentando apagar suas raízes. Crianças são sequestradas e enviadas para campos na Rússia, ou entregues a famílias russas sob o pretexto de educação patriótica. Este ciclo de dor e perda gera uma fúria incontrolável entre os combatentes da resistência, um ódio puro contra um regime que rouba sua cultura e seus próximos. Esta ira se transforma em ações decisivas. Como a explosão de um trem de munições em 26 de outubro. Este ato é um clamor por justiça, a manifestação de um desejo de vingança que nenhum torturador, nenhum arbítrio do FSB, pode apagar. A Rússia, diante desse dilema, se vê em uma guerra em duas frentes. De um lado, o exército ucraniano, armado com F-16, mísseis Atacuns e tanques Leopard; do outro, uma força invisível de resistência popular, implacável e determinada a lutar por sua identidade. A pergunta que ecoa entre os ocupantes é: até quando a Rússia conseguirá sustentar seu domínio? E, enquanto as tropas de Putin se retiram das linhas de frente para proteger a logística, cada trecho do trilho ferroviário na Ucrânia se transforma em um campo minado potencial, uma armadilha à espera de explodir a qualquer momento. O que isso significa para o futuro do conflito? Como a resistência ucraniana continuará a desafiar o opressor nas sombras? O jogo de poder se torna cada vez mais instável, com a moral do exército russo se desgastando lentamente. À medida que os descontentes entre os soldados russos se multiplicam, a resistência se fortalece. O que será do dia a dia na fronte? Os próximos passos da resistência podem levar a novas operações audaciosas. A linha de trem que conecta Melitopol à Crimeia, uma artéria vital, parece ser o próximo alvo. A cada movimento, os partisans se aproximam, prontos para acusar, sem esquecer-se das lições do passado. Assim, a pergunta persiste: a Rússia conseguirá controlar a fúria que arde nas almas dos ocupados, ou este fogo se expandirá ainda mais, consumindo o próprio sistema que acredita dominar? A resposta se aproxima. E a continuidade desse confronto será marcado pela determinação de um povo que não se deixará apagar. Você nunca imaginou como um simples trem poderia abalar os pilares de um império? Em outubro de 2022, partisans ucranianos detonaram uma bomba em um comboio russo carregado de munições, cortando uma linha vital de suprimentos no sul da Ucrânia. Esse ato de resistência invisível não apenas destruiu armas e paralisou trilhos, mas expôs a fragilidade do Kremlin diante de uma guerra que morde suas próprias raízes. Imagine o cheiro de metal queimado misturado ao barulho ensurdecedor de explosões ecoando no ar frio da noite. O que acontece quando um trem vira uma armadilha viva, e os soldados russos percebem que sua retaguarda é um campo minado invisível? Você quer saber como essa sabotagem plantada meses antes, por civis comuns disfarçados de trabalhadores ferroviários, humilha os generais de Putin e força-os a admitir a derrota contra um exército fantasma? No entanto, essa vitória dos partisans vai além do blefe imediato, revelando uma estratégia ucraniana que vira tática russa contra ela mesma.
A ponte terrestre russa, aquela conexão vital entre a mãe Rússia e a Crimeia ocupada, viu sua espinha dorsal ser despedaçada. Trinques de artilharia russos, que antes disparavam 100 projéteis por dia, agora lutam com míseros 10, ouvindo o silêncio crescer como uma sombra sufocante. Soldados russos, sentindo a falta de munições, veem tanques ucranianos avançarem sem oposição, o gosto amargo da traição na boca enquanto o Kremlin os abandona à fome. Sensações de frio na pele, vigílias intermináveis, e o fedor de poeira e metal corroído, tudo isso constrói um conflito interno devastador. Como Putin admitirá que perdeu não contra tanques, mas contra fazendeiros e eletricistas comuns que conhecem cada centímetro da terra ocupada? Prepare-se para descobrir por que cada trilho na Ucrânia é agora uma serpente venenosa à espera de morder. Essa humilhação logística força o Kremlin a uma paranoia cega, lançando milhares de tropas do FSB e da Guarda Nacional em cidades como Chernogorsk e Stulneva. Eles invadem casas ao amanhecer, arrancando famílias de camas quentes, com portas batendo e gritos ecoando nas ruas geladas. Centenas são enviados a campos de filtragem sem julgamento, o toque frio do medo espalhando-se como veneno invisível. Mas essa repressão brutal só alimenta mais raiva, transformando mães comuns em mensageiras da resistência, seus corações ardendo com desejo de vingança. O ar fica pesado com sussurros noturnos e olhares desconfiados, enquanto o toque da repressão soviética falha miseravelmente contra uma rede dispersa e moderna. Você acha que o FSB, com sua força bruta, pode deter uma rebelião feita de células autônomas, cada uma unida apenas por criptografia e lealdade invisível? Espere ver como essa tática obsoleta acaba por recrutar mais guerrilheiros do que apagar. Nesse emaranhado de traição e estratégia, a resposta russa revela sua fraqueza mais profunda, o território vasto e hostil que ocupam. Putin tenta colocar soldados despreparados em torres de vigia a cada quilômetro de trilhos, sentindo o peso da exaustão no ar úmido e frio. Cada patrulha vê o horizonte vazio, ouvindo o assobio do vento carregando ecos de explosões passadas. A terra seca e rachada sob as botas como uma traição constante. Mas é impossível proteger milhares de quilômetros com um exército já esgotado em batalhas perdidas. A cada batalhão retirado da frente para essa fluide segurança vazia, a linha de defesa ucraniana se fortalece, o cheiro de derrota iminente pairando como fumaça. Que reviravolta chocante, a Ucrânia força a Rússia a consumir sua própria força contra si mesma, transformando a logística em um pesadelo autoimposto. E se o próximo alvo for a jugular da Crimeia, prendendo soldados russos em uma armadilha de fome e rendição? Ao mergulhar nessa rede invisível, percebemos que a inteligência ucraniana brilha através de olhos locais, não satélites distantes. Onde um fazendeiro arando solo descobre baterias de S-400, coordenadas vazam de empregadas domésticas limpando centros de comando. É essa inteligência suave, tecida por milhares de civis resistindo em silêncio, que supera a força bruta russa. Imagine sussurros urgentes durante uma limpeza diária, o coração batendo forte ao anotar posições, o ar carregado de tensão invisível. Essa doutrina de total resistência torna a ocupação impossível, enquanto a russificação violenta afasta qualquer cooperação local. O resultado? Um exército fantasma que o Kremlin não vê, não ouve, e nunca derrotará. Imagine a surpresa, a bomba no trem não veio de forças especiais distantes, mas da própria comunidade local, humilhando Putin em seu próprio jogo. O que vem a seguir para esses guerrilheiros, explorando pontos fracos maiores com métodos ainda mais astutos? Essa combinação perfeita de inteligência local e apoio de forças especiais ucranianas cria uma sinergia mortal que forças brutas não quebram. Civis comuns, treinados em sigilo, plantam explosivos escondidos em vagões semanas antes, enquanto patrulhas russas passam cegamente. O cheiro de óleo diesel e metal, misturado ao frescor da noite, mascara armadilhas que explodem em bolas de fogo deslumbrantes. A repressão russa, herdada da KGB, falha porque fomenta mais ódio do que medo, recruta mães e amigos para vingança, o gosto salgado de lágrimas não derramadas. Estruturas celulares modernas protegem a rede, células de 3 a 5 pessoas, sem contatos amplos, sobrevivem mesmo se uma cai. Essa falha multifatorial, alimentando raiva, estrutura dissipada e território vasto, condena a tática russa ao fracasso absoluto. Você consegue sentir o pânico crescendo no Kremlin, onde generais admitem derrota contra um inimigo intangível, milhões de olhos vigiando cada movimento? E se essa resistência for a faísca que acende o fim de uma guerra infinita?
Após a sabotagem, centenas de soldados da FSB e da Rosgvardia, a Guarda Nacional da Rússia, correram para as cidades de Chernogorka e Solnovet. A caçada a supostos traidores começou imediatamente. As casas estão sendo revistadas e centenas de moradores levadas para campos de filtragem por suspeita de colaboração. O objetivo é espalhar o medo e cortar laços entre os partisanos e a população. Desde o início da guerra, o Kremlin tem usado essa tática. E, diante da operação dos partisanos na direção de Zaporizhia e Berdiansk, não seria surpreendente que a Rússia adotasse novamente esse método. Enquanto isso, estão tentando construir torres de vigilância armadas a cada poucos quilômetros nas linhas férreas mais críticas. As patrulhas são compostas por soldados conscritos, muitas vezes não treinados. No entanto, essas medidas são tão eficazes quanto tentar drenar um oceano com um balde. O maior inimigo da Rússia não é apenas o exército ucraniano, mas a imensidão do território ocupado e o ressentimento crescente da população local. Há milhares de quilômetros de trilhos de trem na Ucrânia sob ocupação russa. É fisicamente impossível para Putin posicionar um soldado a cada metro desses trilhos. Sua força já perdeu mais de 1 milhão de soldados na frente ucraniana e enfrenta uma verdadeira crise de recursos humanos. Cada batalhão que ele retira do fronte para proteger essas linhas enfraquece ainda mais sua capacidade de combate. Essa é a verdadeira genialidade da estratégia dos partisanos ucranianos, forçar o inimigo a consumir sua própria força de guerra para proteger sua logística. Além disso, essas medidas não funcionam contra os próprios partisanos. Movimentos de resistência não são mais simples saboteus, mas células clandestinas sofisticadas, treinadas e financiadas pela inteligência militar da Ucrânia, profundamente enraizadas na população local. Eles conhecem os horários das patrulhas russas, quais pontos são vulneráveis e quem está sendo alvo da caçada da FSB. Apesar das medidas russas, esses grupos continuarão suas atividades, talvez de forma mais secreta e com métodos mais complexos, mas sem parar. A única maneira de detê-los é através da retirada completa do exército russo dessas terras. Até esse dia, para a Rússia, cada trilho de trem na Ucrânia é um campo minado potencial, cada túnel uma emboscada e cada trem uma bomba-relógio pronta para explodir. O trem que pegou fogo em 26 de outubro não representa apenas uma perda de munição, mas é uma prova ardente de como o projeto de ocupação da Rússia está apodrecendo de dentro para fora. A chama da resistência ucraniana ainda arde, mesmo nas noites mais sombrias da ocupação. Esses incêndios também iluminam um medo muito maior do que a perda de um tanque nas linhas de frente, um horror existencial dentro dos corredores mais seguros do Kremlin. Essa sabotagem forçou os generais de Putin a admitir que estão perdendo a guerra, não apenas contra o exército ucraniano, mas também contra um exército invisível, o dos milhões de civis que vivem sob ocupação e que eles não conseguem ver, ouvir ou derrotar. Para compreender plenamente o desastre logístico da Rússia em 26 de outubro, precisamos entender não só quem plantou a bomba, mas como ela chegou até lá. O verdadeiro pesadelo da FSB não é que as forças especiais ucranianas tenham conseguido se infiltrar na linha de frente, mas a possibilidade de que aqueles que plantaram a bomba provavelmente eram moradores locais. Um eletricista, um agricultor ou um trabalhador ferroviário que cumprimenta as patrulhas russas todos os dias. Essa é a manifestação da doutrina de resistência total da Ucrânia, que, desde o início da guerra, construiu não apenas um exército, mas uma infraestrutura humana invisível em territórios ocupados. Essa vasta rede de inteligência e resistência é composta por dezenas de milhares de civis que monitoram cada movimento da ocupação russa. A localização de baterias S-400 na Crimeia não é revelada por um satélite espião americano, mas por um agricultor arando um campo nas proximidades. Cada trilho, cada túnel torna-se uma armadilha. E, diante de tanto medo e insegurança, a Rússia sabe que cada dia a resistência cresce, e com ela, o peso de sua própria ocupação. Até quando a máquina de guerra russa conseguirão conter as chamas da resistência?